Olá, bem-vindo a mais um quadro Seus Direitos do programa da TV AMAI. E hoje, para conversar conosco, nós trazemos aqui a doutora Daniele Rocha, que é advogada da AMAI há mais de 10 anos, tem estado nessa labuta diária aqui com a AMAI e seus associados. E hoje a nossa conversa vai ser sobre direitos previdenciários. Doutora Daniele, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Hoje nós temos esse assunto que sempre está em discussão no Brasil, que é a Previdência. A Previdência sempre é culpada de todos os males do país. Hoje mais ainda, Os né? governos... Em face dessa possível alteração que vai se dar aí até o final do ano, né? Exatamente. Os governos usam a Previdência como desculpa para arrochar aqui, arrochar ali e retirar direitos já adquiridos, como nós temos acompanhado. O ano passado teve uma votação na Assembleia Legislativa e o governo do Estado retirou um direito já do aposentado, do militar na reserva, inativo, enfim, que não pagava previdência. A contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária. E a partir de abril do ano passado, então, nós estamos sofrendo com esse desconto. E hoje essa discussão voltou já num nível um pouco mais elevado, a nível nacional, e essa discussão está sempre permeando aí os quartéis, as associações. Isso traz muito receio para aquele que já tem uma perspectiva de direito, ou aquele mesmo que já alcançou algum patamar que já pode se aposentar, então ele fica com receio de tomar alguma decisão ou não tomá-la, né? Exato. Então a nossa conversa hoje, em rápidas pinceladas, porque o nosso programa é curto, nós escolhemos 5 perguntas retiradas do site. O nosso internauta, o nosso associado acessa lá a página da AMAI e ele tem uma enquete lá e ele vai mandando as perguntas, e hoje a senhora é a nossa convidada para nos esclarecer então alguns aspectos legais de previdência, aposentadoria e etc. Sim. Então nós temos 5 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: a Lei Complementar 51 de 1985, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, e ela então permite que o policial militar homem se aposente com 20 anos de serviço específico dentro da corporação e mais 10 anos fora. E a mulher, o policial mulher, com 15 anos de serviço dentro da corporação e mais 10 fora. Isso geraria um direito para uma aposentação de... um pouco mais precoce. Um pouco mais precoce e com aposentadoria integral. Muito bem. Então, alguns dos nossos associados têm feito já alguns requerimentos ao comando da Polícia Militar, que estão disponíveis no site. Nós temos no nosso site, o nosso associado pode ir lá baixar esse requerimento, imprimir, preencher e dar entrada no protocolo. No entanto, esses requerimentos administrativos oferecidos pelos nossos associados, eles têm voltado com negando essa aposentadoria. Estamos recebendo agora, nos últimos dias, as respostas vindas da Paraná Previdência em relação a esses nossos protocolados. Então a pergunta é essa: por que isso está acontecendo? Ou seja, administrativamente esses requerimentos estão sendo negados? Por que isso está acontecendo? E o que a AMAI, com o seu corpo jurídico, está fazendo ou vai fazer daqui para frente? Certíssimo. Boa pergunta feita pelo associado. Só lembrando que esse vai ser o nosso primeiro momento em relação a esse assunto, e provavelmente daqui a alguns dias nós vamos voltar a esse assunto, porque ele não vai findar nesse momento. Não se esgota aqui. Não vai se esgotar aqui. E nós vamos ter a oportunidade de responder outras perguntas e voltar nessas que nós vamos trabalhar hoje. Bom, em relação a isso, como já tinha dito, a AMAI ela fez um pedido administrativo que nós colocamos à disposição dos associados para que eles fizessem esse protocolo à Paraná Previdência ou aqui mesmo no Comando Geral.
E nesses últimos dias nós tivemos a notícia dos indeferimentos desse pedido. O que era esse pedido? Justamente naquilo que você falou, Marta. O associado pedia que fosse considerado os 20 anos se homem, né, trabalhado na Polícia Militar, e 10 que ele tivesse averbado em serviço realizado na iniciativa privada. E para a mulher, um tempo menor. E esse pedido, ele foi feito com base numa decisão que foi tomada em Brasília, num mandado de injunção que foi protocolado pela associação há bastante tempo atrás. E na ocasião desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, ele nos disse o seguinte, que o Estado do Paraná não precisa uma lei que conceda esse tempo de aposentadoria especial para os militares, porque existe uma lei federal que é aplicada a eles, que é essa Lei Complementar 51/85. Com base nessa assertiva, com base nessa decisão, nós fizemos esse protocolo. Só que a Paraná Previdência entende que não, que mesmo com essa decisão e com o teor dessa lei federal, o que aplica é a lei estadual, que nós já sabemos que os anos que são necessários para aposentadorias são maiores. São maiores. Né? Bom, com base nesses indeferimentos, porque daí nós já temos assim um corpo de decisão do Poder Administrativo, nós vamos fazer uma ação, que é o que nos resta, já que a via administrativa se esgotou. Nós vamos fazer uma ação, a MAI vai mover uma ação coletiva, justamente para pleitear esse direito em juízo. Né? Então nós vamos, na verdade essa ação ela já está acontecendo, nós estamos juntando a documentação necessária para nos próximos dias promovermos essa ação perante o Poder Judiciário, onde nós vamos pedir aquilo que foi requerido no pedido administrativo, nós vamos fazer com que ele seja analisado pelo Poder Judiciário. Sim. Tá? E isso quando for ajuizado e nos primeiros movimentos dessa ação, nós vamos avisar os policiais militares. Então, isso com base naquela mandado de injunção 4884, que a MAI foi a patrocinadora. Exatamente. Que a ministra disse, então, em suma, que ele é aplicável aos policiais militares. A todos os policiais militares. E é claro, nós vamos utilizar outros argumentos jurídicos, até o próprio artigo 40, inciso 4 da Constituição Federal, que determina que os policiais militares que exerçam atividade de risco têm que ter um tempo menor de paralisação de atividade, justamente pela peculiaridade disso. Né? Perfeito. Então, em relação a isso, os associados podem ficar tranquilos que nós vamos propor as ações cabíveis. Perfeito. Segunda pergunta. Quais as propostas que ocorrem hoje a nível federal para a alteração da lei de previdência e como essas leis podem afetar a nós, policiais militares? Então, eu tenho tido inúmeros telefonemas de associados em relação a isso, porque é uma preocupação iminente, porque nós vemos na mídia justamente essa fala de que a Previdência vai alterar. E ela vai alterar. Isso é fato. Claro, não sabemos como e nem quando. A expectativa do governo é que isso se altere antes do final deste ano. Né? E ele vai abranger os aposentados, as pessoas que têm vínculo com o INSS, mas também existem projetos de lei para alterar a legislação previdenciária dos funcionários públicos estaduais, federais e municipais. E isso vai ser debatido no Congresso Nacional. Então, o que vai acontecer, provavelmente, é que vai haver um aumento de contribuição e de tempo de serviço. Né? Isso me parece tranquilo. Agora, como que isto vai acontecer, isso vai ser debatido nas duas casas legislativas. Por isso é importante que o nosso associado que mantenha aquele contato com o seu parlamentar em Brasília, com o seu deputado federal, que ele faça a pressão necessária junto a esse parlamentar para que esse parlamentar, esse representante do povo, saiba dos anseios da classe policial. Uma coisa importante é que, desde já digo, é o seguinte, sempre isso, tenho sempre em vista, a MAI ela tem representação em Brasília, não só na ida de alguns representantes nossos diretamente, quando existe a necessidade premente de conversarmos com alguns parlamentares, mas também através de outras entidades que estão presentes em Brasília. Sim. E que lutam também pelos direitos dos policiais militares. Então a MAI age também neste grande grupo de policiais e de associações. Associações de nível nacional. Justamente porque é de interesse de todas as associações que se preserve o direito dos associados. Então, assim,
assim, que o associado fique tranquilo, porque qualquer alteração legislativa que houver nesse sentido previdenciário, ela vai ser, eu vou usar a palavra, abordada primeiro na fase parlamentar. Certo. Então, nada vai ser votado e aprovado se não haja houver uma ampla discussão das entidades representativas dos policiais militares. Talvez esse seja o grande embate que vai haver. Por quê? E digo, e justifico. O policial militar, ele exerce uma atividade peculiar, única, de grande risco, e ele tem que ter toda a legislação previdenciária separada do civil, justamente diante dessa peculiaridade da atividade que ele exerce. Então, não é só o tempo de serviço que tem que ser diferenciado, mas também qualquer lei, qualquer norma, qualquer direito do policial militar, ele tem que vir numa legislação própria e única, destinada unicamente a ele. E isso é uma batalha... Não pode ser na vala comum, como nós dizemos. Comum. Justamente por quê? Porque ele exerce uma atividade que não é da vala comum. Não é da vala comum. Não é da vala comum. Não é uma atividade do Poder Executivo, não é uma atividade puramente administrativa, é uma atividade de campo, de embate, de perigo de vida diário, 24 horas, né? O policial militar, todos sabem, nós usamos isso a todo momento que nós falamos com as autoridades, o policial militar, ele é policial militar fardado ou não, em 24 horas. E ele é necessário em todos os momentos das nossas vidas. Então, isto tem que ser analisado pelo... E sujeito, né, doutora, aos perigos de via, aos perigos de confronto, Sim. às intempéries, sol, chuva, frio, dia, noite, madrugada. Exatamente. Ele é chamado a todo momento. A expectativa do cidadão é que o policial militar esteja em prontidão 24 horas. É isso que todos esperam. E essa prontidão, ela tem um custo de tempo de vida, de qualidade de vida do policial militar. E isso precisa ser o quê? Visto de forma destacada dos demais. É diferente do funcionário público que tem horário de trabalho rígido, que faz o trabalho administrativo. Não estamos desmerecendo, muito pelo contrário. Né? Estou dizendo que existe uma diferença enorme. Cada um com a sua peculiaridade. Mas este trabalho do policial militar é um trabalho desgastante. Né? Psicologicamente e fisicamente desgastante. Sim. Independentemente dele estar, inclusive, exercendo uma função administrativa, ele não deixa de ser policial militar e de fazer o enfrentamento necessário. Perfeito. Então, por conta disso, a legislação ela tem que ser específica com tempo de serviço específico, menor, reduzido em relação aos demais. Perfeito. Terceira pergunta, quantas ações de redução de incidência de previdência a AMAI logrou vencer nos últimos anos aqui no Centro? Mais de 20, praticamente quase todas, exceto algumas por conta da burocracia do Poder Judiciário. Vamos deixar bem claro, 20 ações, mas em cada ação tem um grupo grande de policiais. Tem um grupo grande, 200, algumas 300, outros 50, outros 20, depende, é porque vinham os associados e a gente agilizava as ações. Tem uma ideia de número de policiais que estão... Eu acho que é mais de 8 mil que nós temos beneficiados nessas ações. E digo mais, assim, essas ações agora na fase de execução, elas vão ser aceleradas, independente de ser uma ação coletiva ou não. Cada cálculo é individual, então o associado vai saber quanto que ele tem para receber. Vai ter para receber. Então, o retorno. Exatamente. E não vai haver pagamento através de precatório, porque o cálculo é maior, porque é uma associação. Não. Se o pagamento ele for dentro do que a gente chama de requisição de pequeno valor, que é o que se paga, 90 dias depois de homologado o cálculo, o associado pode receber. Já tem o Então, dinheiro. na verdade, a expectativa é de que comecem a acontecer esses primeiros pagamentos já no início do ano que vem, quando houver as homologações. Como que o associado pode saber se ele está numa lista, se ele é beneficiário dessa ação? Ele tem que se comunicar com a associação, aí ele passa os dados, o nome, o RG, e o departamento jurídico aqui localiza qual ação que ele está e passa o movimento da ação. Ainda está aguardando julgamento, ou ela está em fase de execução, ou ela está em fase de cálculo, ou o Estado do Paraná embargou porque não concordou com o cálculo, e o associado pode saber efetivamente como que ele está. E assim, perspectiva de quanto que ele vai receber, eu prefiro que isso seja revelado quando houver a homologação do cálculo, porque pode ser para mais quanto para menos, sim. né? Em função dessa diferença de índices de correção que existe. E nós pedimos um índice maior de correção monetária. Né? Então, o associado tem que ter um pouquinho de paciência para que ele possa receber tudo o que ele tem direito. Tá. Então, lembrando, o associado pode ligar aqui para a MAI, eu vou pedir para que passe o telefone da MAI aqui embaixo, e também o e-mail do setor jurídico, ele pode estar fazendo esses questionamentos e nós teremos
maior prazer em responder. E uma última pergunta. Diga. Sobre isenção de contribuição previdenciária. Quem é isento de contribuição previdenciária e, conseguinte, do pagamento do imposto de renda? É exatamente a resposta. Aquele que é isento do imposto de renda é isento do pagamento da Previdência, da contribuição previdenciária. Então, são aqueles que se encaixam dentro da lei federal de isenção de imposto de renda. Aqueles que têm moléstias graves, né? Por exemplo, cegueira, problemas, não problemas do coração... Cardiopatia grave. Cardiopatia grave, isso mesmo, obrigada pela correção. Esses podem fazer o requerimento junto à Paraná Previdência, e a Paraná Previdência vai submetê-los a uma perícia médica, né? Pode vir aqui até pela JOS aqui, aí o trâmite interno e burocrático, o associado não precisa se preocupar porque isso vai acontecer. E se for identificada essa doença grave, ele vai ser isento do imposto de renda e, consequencialmente... Então a consequência é inversa. Tem que tomar cuidado só, porque essa isenção do imposto de renda ela é retroativa à data do início da doença. Tá? Muitas vezes o poder público pode, por exemplo, não querer pagar o atrasado. Bem, aqui na associação, nós temos um departamento aqui com o subtenente Schiner, que faz os cálculos e ele pede o valor retroativo desde quando é devido, para o associado poder ter esse os direito últimos de isenção. 5 anos ou mais, certo. Né? E existe mais uma possibilidade de isenção de contribuição previdenciária, que são aqueles que adquiriram moléstia grave durante a profissão de serviço, que a gente chama moléstia grave adquirida em serviço. Se o associado tiver essa moléstia grave adquirida em serviço, mas de alguma forma não se encaixar dentro daquelas situações de imposto de renda, ele pode pleitear judicialmente, por ser moléstia grave adquirida em serviço. Aí certo? Então, dá isenção no imposto de renda e consequência, também a isenção do pagamento da Previdência. E se a Paraná Previdência, por algum motivo, negar, vem até o departamento jurídico, busque um dos advogados que compõem a casa, para que a gente possa pleitear isso judicialmente. Perfeito. Muito obrigado. Esse foi, então, mais um programa do quadro Os Seus Direitos, do programa da TV AMAI. Muito obrigado.